Sem prática, sem comunicação. Esse vídeo é para você que entende que sem praticar, sem avançar, sem um processo, é impossível comunicação. Mas, Júnior, eu entendo que sim. É para você também esse vídeo. Então vem com a gente porque hoje vai ser incrível e eu estou muito empolgado e animado com esse tema. Fala, comunicadores e comunicadoras! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, gente. Mais um vídeo novo. E eu tô empolgadaço porque eu vou contar um pouquinho da minha história, vou contar algumas histórias que permeiam o meu processo de aprendizado na comunicação. E a primeira coisa que eu preciso contar para você é o seguinte: pega agora, se inscreve no canal, curte aí, dá um like, né? E compartilha com mais pessoas para que esse vídeo seja alcançado, para que mais pessoas sejam alcançadas a aprender sobre comunicação e que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Até porque ele é, né, gente? Eu tô aqui, ó, me esforçando todo dia, me esforçando semanalmente para trazer conteúdo de qualidade para você, inclusive lendo bastante, praticando muito, porque tinha muita coisa que eu tava enferrujado. Essa é a verdade. Mas agora eu tô voltando a praticar por conta do canal Comunicação é para Todos. Então vocês também estão me ajudando, eu tô ajudando vocês, é uma troca. Pegou? Essa é a parceria. Só que eu preciso que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, nós queremos ensinar você sobre comunicação. Mas uma coisa muito tranquila que eu quero tirar de você é o seguinte, gente: ninguém vai aprender comunicação por osmose. O que é a osmose? Achar que eu estou no meio de pessoas e que do nada a comunicação virá na minha cabeça e a partir de agora eu viro um comunicador. Não é bem assim, gente. É preciso uma prática, é preciso um processo, é preciso vencer medos, é preciso vencer timidez, é preciso vencer muitos obstáculos para você se tornar um comunicador. E é isso que eu quero ensinar para você. Comunicação sim é para todos, mas é para aqueles que buscam avançar no processo. Aqueles que desistem no meio, achando que é um simples passo, que é um dia ou dois para você aprender comunicação, não é bem assim. É avançar. Inclusive eu tenho um método Viva chamado Voz, Influência e Valor na Comunicação que te ensina isso. Em 30 dias é possível você, claro, colocando em prática as atividades que eu vou te colocando, os desafios semanais, você destravar a sua verdadeira comunicação. Eu estou deixando inclusive aqui o link abaixo para você se inscrever se você quiser destravar a sua verdadeira comunicação, se você quiser destravar a sua verdadeira identidade. Mas para isso, você vai ter que praticar. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui. Eu vou te passar 4 passos importantes que você, colocando em prática na sua vida, vai melhorar a sua comunicação. Mas é preciso, gente, praticar semana após semana, dia após dia, porque a comunicação, como qualquer outro processo, é um processo de aprendizado. E se você só vai avançar se você praticar. Eu aprendi a comunicação, eu sei tudo. Eu não posso me dar ao luxo disso, até porque a tendência na comunicação ela vai se inovando. YouTube, por exemplo, eu venho de veículos tradicionais e eu preciso até mesmo adequar a minha forma de comunicação, a minha linguagem para chegar até vocês. Então isso é muito importante. Conhecimento nunca é demais. E o conhecimento é algo que ninguém te toma. Os pais e as mães da gente falavam isso, né? Uma frase tradicional e clichê, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática. Eu não sei por quê. Passo número 1. Pratique, coloque em prática. Começa avançando com aquilo que você tem já. Mas eu não sei, mas é por isso que precisa praticar. Por isso que eu estou te dando um norte aqui, por isso que eu estou te dando um caminho. Você só precisa agora praticar, andar em cima disso. Não tem como avançar, não tem como aprender comunicação sem praticar. É impossível, é como se fosse academia. Você que é esportista aí. Eu sou um corredor bem amador, mas eu avancei nos últimos anos por conta da prática semanal. Se eu parar de correr, se eu parar de praticar, se eu parar de me exercitar, é claro que o meu rendimento vai cair. É claro que eu paro no meio do processo. Mas, Júnior, você já fez 10 quilômetros, 21 quilômetros? Ok, já fiz. Mas esses dias, depois de um longo tempo que eu fiquei sem praticar, eu tentei retomar e ainda não consegui chegar aos meus 21. Meu objetivo desse ano 2025 é chegar a 42 e correr uma maratona. Mas primeiro eu vou ter que correr uma meia maratona. E esse é o objetivo principal até agora. Recuperar, correr um pouquinho a cada dia, me preparar fisicamente para poder correr os 21 quilômetros. E depois, até o fim do ano, no fim da temporada 2025, coroar com 42 quilômetros. Se eu ficar parado, vai acontecer? Se eu ficar de braço cruzado, vai acontecer? É óbvio que não, eu preciso praticar. E a mesma coisa com a questão do exercício você traz para a comunicação ou para qualquer outra coisa na vida. Você precisa praticar. Eu lembro quando comecei na rádio, com 11 anos de idade, trabalhar com meu pai, eu era operador de som, o cara lá, o DJ, né, disco e tudo mais. Cuidava da parte de ligar microfone e eu vi o meu pai falando 2 horas, ele tinha um programa de 2 horas, diário, de segunda a sexta.
Eu ficava, meu Deus, como é que meu pai consegue falar 2 horas seguidas? Como é que ele consegue ter conteúdo? E meu pai era aquela pessoa que ele ficava às vezes 20 minutos no ar, meia hora no ar. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, sem tocar uma música. E ele ficava, porque ele tinha conteúdo, ele lia muito, ele acompanhava muito, ele tinha muito ouvinte, as pessoas ligavam, então ele ia lembrando, tinha muito patrocinador, né? Ele acabava fazendo então o anúncio publicitário e ele acabava emendando, pedia para o pessoal participar, contava a história das músicas. Meu pai ele sempre contou a história do autor, da biografia e tudo mais, ele gostava muito dessas histórias e ele trazia para o rádio, era uma identidade que ele tinha. E eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ficar esse tempo todo. Só que com os meus 12 para 13 anos, eu comecei a fazer algumas participações no programa dele. Participações bem curtinhas, por quê? Eu sempre gostei muito de esporte e o futebol. Eu fazia rádio escuta na época, então eu escutava lá na época não tinha nem internet, né, gente? Faz um tempo, meu Deus do céu. Mas enfim, eu fazia rádio escuta na época, ouvia a Rádio Bandeirantes, eu lembro, e aí eu ficava ouvindo o resultado dos jogos e atualizava no programa dele, que era das 8 às 10 da noite. Atualizava principalmente a dupla Grenal, né? A minha região de Chapecó é muito forte essa parte da dupla Grenal, e trazia todos os resultados, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, e atualizando a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, a cada meia hora no programa dele, e assim que também o placar, né, se movimentava, eu atualizava a informação para ele, porque na época a gente não tinha muito essa transmissão direta das televisões, esse acesso tão fácil à informação como hoje nós temos pela internet. E eu lembro que eu fazia isso, fazia rádio escuta e compartilhava. Assim eu comecei então a trabalhar a minha comunicação, com 12 para 13 anos. Para ficar 1 minuto no ar, 50 segundos, 30 segundos, era muito difícil. Ficava apavorado, a minha respiração ela trancava e eu não conseguia falar, minha dicção era ruim. Você pensa só eu com 12 anos, voz taquara rachado, falando. Pois é, esse era eu. Mas eu comecei com o que eu tinha, comecei com o que eu gostava, que era o esporte, comecei a participar. Ao longo do tempo eu fui fazendo outras participações na rádio, fui participando em outros programas, participações bem curtas, participações jornalísticas, mas eu lembro que com os meus 14 para 15 anos eu comecei a ter o meu programa próprio. Meu pai ele percebeu que eu estava me esforçando, que eu estava levando o jeito, então ali uns 3 ou 4 anos depois, e ele decidiu me dar um horário que ele já estava cansado de fazer. Ele fazia de segunda a sábado, então ele decidiu me dar o horário de sábado. Faz você um programa. E eu comecei a fazer um programa na rádio, programa musical na época. Primeiro momento, gente, ia dar boa noite, a ansiedade batia, falava muito rápido, muito rápido. Aí algumas pessoas davam um feedback, ligavam na rádio, falavam, ó, o menino lá é bom, ele é bom, mas ele fala muito rápido, às vezes não dá para entender o que ele fala, a dicção dele acaba se atrapalhando. Por quê, gente? Eu tinha pressa para falar lá o que eu tinha ali, era pouco conteúdo mesmo, e eu queria o quê? Eu queria fugir daquele momento, para chamar a música, para levantar a trilha. Então eu não conseguia ter uma dicção realmente para que as pessoas compreendessem. Quando eu fui entendendo esse feedback, eu fui o quê? Eu fui ajustando a minha comunicação. Opa, peraí, se as pessoas não estão conseguindo me compreender, a minha comunicação está falha, existe um ruído. Depois eu fui fazer jornalismo na universidade. E aí eu fui entendendo que comunicação não é sobre o que eu quero passar, é sobre o que a pessoa entende. E aí eu fui entender que tinha muito ruído na minha comunicação. E com o tempo, eu fui amadurecendo, fui diminuindo o ritmo e fui conseguindo me colocar no lugar das pessoas. As pessoas precisam entender o que eu falo na rádio, entender lá na sua casa, no trabalho, às vezes estão no trânsito, no seu carro, e elas precisam ter a compreensão disso. E a minha comunicação ela foi se moldando. Você vê, gente, nós estamos falando de um processo de 10 anos, uma década, para chegar a um ponto ideal. Eu ainda não estou num ponto que eu quero estar na comunicação? Lógico que não, porque eu preciso aprender todos os dias e avançar todos os dias. Mas o que eu quero deixar para você nisso aqui é que você precisa lutar com as armas que você tem. Se você não começar hoje por conta, a minha imagem não é legal, eu não falo bem, a minha estética, nossa, eu não tenho um equipamento, a minha edição não vai ficar legal. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai gravar um vídeo. Você nunca vai gravar um vídeo. Você precisa praticar com aquilo que você tem. Começar agora. Óbvio que você busca ter a excelência de fazer o melhor com aquilo que você tem agora. Mas se você não começar a praticar, se você não avançar, gente, você nunca vai comunicar. A verdade é essa, porque um momento vai ser estrutura, outro momento vai ser porque eu não falo bem, outro momento vai ser porque eu não tenho um cenário ideal, outro momento vai ser porque o meu microfone não é legal, outro momento vai ser porque o meu conteúdo. Então, se falta conteúdo, vai buscar. Se falta dicção, vai buscar informação, mas começa a praticar, porque você precisa colocar em prática isso.
Eu tô gravando isso aqui num quarto aqui de casa. Comprei umas luzes, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a gravar vídeo sem a luz. Eu tô usando inclusive o celular, porque eu decidi me posicionar e ensinar a comunicação. Não é a melhor estrutura? Eu mesmo edito meus vídeos, eu sou o meu editor? Sim. Óbvio que a qualidade ela não é do jeito que eu quero, não é o ideal que eu quero chegar, não é o ponto que eu quero chegar. Mas eu comecei algo. E desde que eu comecei, muita coisa começou a destravar em mim. Muita coisa que estava enferrujada, muita coisa que eu tive que buscar. Outros novos conhecimentos, como eu falei com vocês aqui na abertura, eu tive que buscar uma nova forma de linguagem para o YouTube. Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado, que não para nunca. Você precisa buscar avançar. Então, com essa história, eu quero dizer para você que é possível e que o processo começa hoje. E se assim você quiser, você começa a avançar na sua verdadeira comunicação a partir de agora. Mas sem praticar é impossível, vou até repetir para você comunicar. Quando você começar a dar o primeiro passo, você vai iniciar um processo de amizade, intimidade com a câmera, com o microfone. Então você vai aprendendo como se fosse uma relação, uma amizade ou um relacionamento. Você começa a ter esse relacionamento. Nem sempre o meu relacionamento com a câmera foi assim, direto, olhar para a câmera, poder ter essa tranquilidade para falar hoje sem roteiro, apenas com alguns tópicos, com muita segurança. Mas no começo, obviamente não foi assim. Eu fui criando um relacionamento e cada vez mais esse ambiente de gravação foi se tornando parte da minha rotina. E se tornando parte da minha rotina, acabou virando o quê? Um hábito. Então toda vez que eu venho para a câmera, toda vez que eu falo no microfone, para mim se tornou de forma natural. Se eu disser que não sinto um frio na barriga, eu tô mentindo para você. Obviamente, na hora de gravar vem aquela ansiedade, às vezes vem aquela tremedeira, você fica nervoso, mesmo com o passar dos anos. Mas a diferença é que toda vez que eu pratico, que eu avanço, isso vai se tornando cada vez mais natural. Então cria essa intimidade com a câmera e com o microfone. Começa a quebrar esse gelo agora, é como se você estivesse no novo emprego, é como se você estivesse começando uma nova amizade, um novo relacionamento. Até você conhecer bem a câmera ou o microfone, vai levar tempo. E agora passamos para o nosso segundo ponto, que é busque, estude. Além de você praticar, você precisa buscar. Se está te faltando conhecimento, busca conhecimento. Se você não sabe como se comunicar, não sabe qual caminho vai levar a sua comunicação, como que você estrutura um roteiro, como que você prepara a sua comunicação, já tem vídeos meus aqui no canal explicando sobre isso. Então busca ali, busca essa informação, a gente tem muito conteúdo para você se preparar. E se te falta conhecimento, busca ele, leia livros, escute boas referências, assista bons vídeos de pessoas referências, pessoas que já chegaram aonde que você quer chegar. Procure bons comunicadores, procure referências na sua área de atuação, eu não sei qual é, mas procure essas pessoas para que elas te ensinem. Para que você copie elas, não, mas para que elas se tornem uma referência, para que elas te dêem um destino, um caminho. Mas lembre-se, a preparação é indispensável. Vai levar mais tempo? Vai. Vai ter que se aprofundar mais sobre o assunto? Vai. Mas na hora que você estiver gravando um vídeo, na hora que você estiver dando uma palestra, na hora que você estiver falando sobre esse assunto, pode ter certeza que as pessoas vão perceber que você está preparado. E, gente, para comunicar, você precisa estar preparado. E para estar preparado, eu acabei de contar minha história aqui. Se você não lembra, volta no vídeo. Foram mais de 10 anos para começar a entender qual era o meu ritmo de comunicação. E talvez você ainda está perdido porque não tem buscado, porque não tem se preparado, porque não tem estudado. Então o estudo é muito importante, é fundamental para você comunicar bem. O tópico número 3 é você se assistir, você se avaliar. Para você se julgar, para você se comparar? Óbvio que não. Mas é para você olhar pontos que você precisa melhorar. Você mesmo. Será que eu estou usando algumas muletas? Será que eu tenho usado muito né, algumas muletas, alguns jargões? Será que as pessoas estão me compreendendo na comunicação? Então esse resultado você que tem que ter na sua mente, na hora que você estiver gravando novamente, você lembra, opa, peraí, eu preciso melhorar aqui. Opa, peraí, dá para avançar mais aqui. Opa, peraí, dá para ser melhor nisso aqui. Mas para isso você precisa ver esses pontos. Claro, busque feedbacks também, se você tiver amigos que você confia, pessoas que você realmente ouve, sempre esteja pronto para isso, para ouvir bons feedbacks, bons retornos, de pessoas que vão querer que você avance mesmo e vão te falar a verdade. Então, não ficou bom por causa disso, daria para melhorar aqui, daria para melhorar ali. Então, nunca deixe de se assistir. Repito, não para se julgar, não para comparar, mas para você mesmo ter a noção da onde você precisa melhorar. Isso é
fundamental. E o quarto ponto, mas não menos importante, seja autêntico, seja você mesmo, tenha a sua verdadeira identidade. Inclusive, o próximo vídeo que nós vamos publicar aqui no canal vai ser sobre isso. Vou trazer alguns exemplos bem interessantes sobre autenticidade. Eu respeito pessoas autênticas e como é bom ouvir e ver pessoas autênticas. Por isso, não copie ninguém. Seja você mesmo, seja de verdade. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui no canal. Seja você mesmo para que realmente as pessoas que estão te assistindo, para as pessoas que estão te ouvindo, elas tenham uma referência de quem você é. A sua verdadeira identidade precisa brilhar, a sua verdadeira identidade precisa aparecer. Repito, você pode usar boas referências, mas nunca copie ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a eu e ninguém vai ser igual. Existem pessoas que são parecidas na forma de falar, na forma de se comunicar. É diferente de você copiar uma outra pessoa, é diferente de você imitar uma outra pessoa. Jamais imite, seja autêntico. Eu respeito muito e as pessoas que ouvem, as pessoas que assistem, elas respeitam também pessoas que são autênticas. Então seja respeitado, busque respeito com autenticidade, com a sua verdadeira identidade. Repito, você não pode perder, hein? O próximo vídeo é sobre autenticidade, em ser autêntico aqui no canal e você não pode ficar de fora. Gente, espero que você tenha entendido aí sobre isso. Se você não anotou, ó, pega a nota, tem sempre o caderninho aqui, tem sempre a folhinha. É muito importante que você anote, que você não perca nada. Se você, por acaso, não conseguiu anotar alguma coisa, volta, anota os pontos, anota esses 4 pontos importantes, começa a praticar, começa a estudar, começa a se preparar, cria uma intimidade com o microfone, com a câmera, seja autêntico, reassista os seus vídeos para você realmente se avaliar, para você ter uma noção do que você precisa melhorar e sempre vai ser possível avançar. Tenho certeza que o vídeo que você gravou ontem, você vai gravar hoje, depois de assistir esse aqui, vai ficar melhor. Assim como os vídeos do meu canal, volta lá e vê os primeiros vídeos. É assim, gente, é um processo de melhora, mas só vai melhorar se você praticar. Eu estou repetindo bastante isso porque eu quero que você grave na sua mente. Sem praticar, não tem comunicação. Gente, dá o like aqui agora, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, afinal de contas, comunicação é para todos. Estou muito feliz de ter você aqui em mais um vídeo e, gente, se você quiser aprender a destravar a sua verdadeira comunicação, eu tenho um método chamado Viva, Voz, Influência e Valor na Comunicação, que passam todos esses pontos em 30 dias, colocando em prática os exercícios que a gente vai colocar aqui, você pode destravar a sua verdadeira comunicação e vai se tornar um comunicador autêntico, vai dar voz à sua verdadeira identidade. Eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição para você vir e adquirir agora o meu método Voz, Influência e Valor na Comunicação, método Viva, que é fantástico. E logo, logo a gente vai colocar testemunhos, depoimentos de pessoas que destravaram a sua verdadeira comunicação, pessoas que viviam acorrentadas, que não conseguiam gravar e hoje apresentadores de podcast estão gravando os vídeos no YouTube, estão ensinando pessoas e espalhando conhecimento por conta desse método que tem ajudado muitas vidas, graças a Deus. Era isso, gente. Comunicadores e comunicadoras, até o próximo vídeo. Lembrando, vai ser sobre autenticidade, sobre ser autêntico. Então você não pode perder o próximo vídeo no canal. Até a próxima!